Gravaçãozinha para fazer uma avaliação depois. Tem um canal no YouTube e eu faço essa avaliação e alguns amigos também me ensinaram lá. Devo ter uns 4 ou 5 seguidores, tirando meus filhos, a minha esposa. Mas é bom que eles nos corrigem, não é mesmo? Muito bem. A gente vai falar hoje da leitura da prece e o modo de orar. Está lá no capítulo 27, itens 22 e 23. E aí, o Monod, o verbo novo, é um religioso do século de Kardec, e ele fala para a gente que nós temos dificuldade de saber como orar. Poucas pessoas fazem isso. Mas ele faz uma recomendação interessante. Ele fala para a gente que o nosso primeiro ato, na hora que nós acordamos, é olhar o celular? Não. É a prece, é o primeiro ato que nós devemos ter quando acordamos. A gente está um pouco invertido com as coisas. Tudo bem, a gente tem que corrigir, precisa corrigir. Pode demorar, como pode ser rápido, vai depender de cada um. Então acordou, ou sentou-se à cama. Eu aprendi hoje, inclusive, que para a gente não ficar naquele negócio de mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar uma luz. E ir em busca da luz. Aí você acende uma luz bem forte na sala, no quarto. Agora o verão, não é 6 horas, já está mais claro. Aí você vai para um lugar que está bem claro, para falar para o corpinho assim: corpinho meu querido, já está na hora de acordar. Porque se a gente fica no lusco-fusco do quarto, dormindo, ele fala assim: não, ainda não é hora não, põe mais 10 minutos que a gente resolve tudo o que precisa. Ah, mas não deu para resolver, põe mais 10. Aí a gente fica assim, 10, mais 10, quando vai ver é 10 para as 10, né? E aí nós perdemos a manhã inteira, não é? É um problema, né? Muito bem. Bom, então o primeiro ato é a prece, mas ele fala pra gente que nós temos dificuldade de fazer a prece. A maioria de nós não sabemos fazer. E aí a gente precisa avaliar. Nós sabemos fazer a prece? Sejamos sinceros. Porque ele fala o seguinte: as pessoas querem fazer a prece para pedir sucessos materiais. A maioria das pessoas querem esse sucesso. E aí a gente faz uma confusão, porque ao invés de a gente pedir dons espirituais, possibilidades espirituais, a gente pede sucesso material. Vai ter uma entrevista de emprego. Vai no banco para ver se chegou lá o benefício. Tomara a Deus que tenha chegado. Deus ajude, Senhor, né? Apoia aí para chegar o benefício, né? Então, normalmente a gente faz isso. O fulano que está lá com problema de saúde. Eu que estou com dor no joelho. Que estou com dor nas costas. Todos nós temos dor em todo lugar. Então a gente vai pedindo coisas materiais assim. Mas quem de nós pede, por exemplo, um pouquinho mais de paciência, de tolerância? Quem de nós? Sabe aquele inimigo nosso que a gente às vezes tem dificuldade até de pensar nele? Quem de nós pede apoio para que a gente possa se livrar desses pensamentos infelizes, buscar uma reconciliação, buscar uma outra direção? Quem de nós pede assim aquela paciência que nós precisamos ter numa conversa difícil, numa conversa com uma pessoa difícil? Então, ele mostra para a gente que nós já podemos fazer isso, fazer esse pedido para que a gente possa ter um dia satisfatório, mas não só de coisas materiais, mas especialmente sucessos espirituais. E às vezes o sucesso espiritual nem é como a gente imagina. Às vezes o sucesso espiritual é aquela hora que você fica em silêncio quando alguém te ofende. O sucesso espiritual é você não ter uma resposta pronta para uma provocação. Olha o sucesso espiritual, como é que é esquisito, né? O sucesso espiritual é você saber esperar na fila, se você está numa fila qualquer em algum lugar. Mas não é só saber esperar na fila e não reclamar dos que estão passando na frente. Isso é um sucesso espiritual. Isso é fácil da gente fazer, não é fácil? Quando você vai pegar o ônibus, por exemplo, aí tem aquela turma no ponto, né, esperando, aí todo mundo começa a entrar, daqui a pouco começa a entrar tudo na frente. Então você fala: Senhor, abençoa os nossos irmãos, que eles possam ter uma boa orientação. Mas não só ele, a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, todos, a família inteirinha dele, sejam todos muito abençoados pela tua paz, pelo teu amor. Que o motorista de ônibus nunca erre o breque com o freio, para que ele possa ficar de pé no ônibus, mesmo sentado.
Então a gente faz esses pedidos, né? Não é assim? É assim, com muita boa vontade, não é mesmo? Assim que a gente faz, né? No trânsito, quando a gente está no trânsito, ai Senhor, meu irmão, esqueceu de dar seta, quase me arrancou o farol, não tem problema, que Deus te abençoe. Olha, que isso possa ser tudo de borracha para você, viu? Daqui para frente. A gente faz esses pedidos, né? Dos nossos irmãos, né? O motoqueiro que passa na porta da nossa casa 50 vezes, ai Senhor, protege o nosso irmãozinho, que nenhum carro possa derramar um litro de óleo nessa frente da minha casa, para poder sempre passar sossegadinho, sem cair, sem se machucar, não é? A gente sempre faz uma oração assim para o bem dos nossos irmãos, mas o contrário, o que o nosso companheiro fala para a gente é justamente isso, que o nosso primeiro ato, mas é aquele sucesso espiritual, e o sucesso espiritual, na verdade, é aquilo que nós precisamos para dar um passinho, para sermos uma pessoa melhor. Então, às vezes a gente olha para a gente, dentro da gente mesmo e fala, Deus do céu, eu não consigo ser diferente, por que será? Será que eu não consigo dar um passinho para frente? Por que será que eu quero encrespar com todo mundo, quero arranhetar com todo mundo, quero brigar com todo mundo, especialmente com a minha nora, com a minha sogra? A gente não pensa assim, mas não posso ser um pouquinho melhor, tem um pouquinho de paciência, deixa ela passar a roupa do filho dela, está tudo bem, não tem problema, deixa ela reclamar que o meu arroz não é o melhor que o dela, que o arroz dela era melhor, que o ovo que ela frita é muito mais gostoso que o meu, qual é o problema disso? Não é mesmo? Mas a gente não, a gente quer responder, a gente quer enfrentar, a gente quer ir para a luta, ir para a guerra, não é mesmo? Ai meu Deus do céu, os Espíritos dizem para a gente que as grandes guerras do mundo, sabe como começam? Nas pequenas guerrinhas do lar, olha só, não é? Então nós precisamos assim olhar para nós e pensar, como que eu posso ser melhor? E na hora da prece pedir melhorias espirituais para o Senhor. Senhor, dá um apoiozinho para mim ter um pouquinho mais de paciência hoje. Ai, talvez paciência eu não consiga, mas ajude eu a ser um pouquinho mais humilde, de entender que eu também sou Zé Povinho, que a gente pensa que não é Zé Povinho, né? A gente não pensa isso. A gente pensa que é Zé Povão, né? Que é Zé Povão, a gente pensa isso, né? Então ajuda eu a ser mais simples, mais humilde, mais fraterno. Olha que prece. Então, ser mais fraterno, assim, não sei, a pessoa vem pedir uma moeda pra gente, entrega moeda de punho cerrado, assim, dá para ele bem no rosto dele, assim, para ele pegar, não é com a mão, né? É com a mão, assim. Mas que ele possa ser mais fraterno, espontâneo. Sabe que a pessoa está no erro, está fazendo coisa que não deve, mas a gente tem um pouquinho mais de compaixão pelos nossos irmãos, compaixão pelas pessoas que convivem com a gente, moram no mesmo bairro, pegam as mesmas condições que a gente. Nossa, todo mundo sofre. E aí um amigo estava dizendo que foi pegar aquele elevador do metrô, e aí viu um rapaz entrando no elevador, cheio de gente para entrar, e o rapaz entrou também, né? E ele falou assim, aí eu olhei para o rapaz aqui, tanta compaixão, porque ele estava com o sapatinho sujo, assim, de cimento, tinta. E aí a gente pensa mesmo, né? Fala, às vezes a pessoa está o dia inteiro de pé, fazendo um negócio no pescoço, está esgotado, está cansado, não é? Mas a gente precisa ter compaixão dos nossos irmãos, entender que todo mundo tem uma cruz para carregar, uma dificuldade a vencer. Muitas vezes a gente não quer aceitar que os outros têm dificuldades, nós temos, não é mesmo? Mas os outros não têm. Então, na hora que a gente vai no mercado, por exemplo, e vê lá um chocolate a R$2, aí a gente vai lá e compra todas as caixas de chocolate que tem lá, 10 caixas, tem que trazer um carrinho, um caminhão para levar. Aí o outro, a senhora não pode deixar eu levar um, quem comprou foi eu. Não, a gente não tem aquele senso de irmandade, sabe aquela coisa assim? De poder entender que as pessoas também precisam das coisas, não é só a gente. Que as pessoas também precisam ter aquela oportunidade de comprar aquilo naquela condição, daquele jeito. A gente ter assim mais paciência para chegar lá na companhia de saneamento básico do estado de São Paulo e falar, mas não é possível, em casa são 2 pessoas.
meu marido só toma banho aos sábados. Como que pode vir uma conta de R$2.000? Não precisa falar o problema do marido, que não interessa para ninguém, não é mesmo? Mas era só um argumento, não é mesmo? Engraçado que eu falei o marido, né? Porque normalmente é o marido que fica uma semana para tomar banho. São minoria. Também nós somos minoria, né? Também por isso temos que falar bem das mulheres, né? Então, a gente vai lá e a pessoa vai falar assim, mas deve ter algum problema, porque o relógio está registrando, será que não tem um vazamento? A gente fala, é possível, mas precisa também investigar, com calma, com tranquilidade, com confiança. A gente fica desesperado a qualquer coisa, qualquer notícia que a gente ouve, a gente fica desesperado. Já repararam? Desesperado, liga a televisão, fica desesperado. O bairro com maior índice de roubos e furtos, a gente já fica querendo saber qual que é. Alphaville, não é São Mateus, é Alphaville. A gente já fica apavorado, quer sair de casa, não é? Fica naquela pressão, aquela coisa, não ter confiança. Não vou na casa espírita à noite, é muito perigoso. Mas o que pode roubar de você? Eu não carrego nada, não pode roubar nada, mas qual é o seu medo então? Nem celular eu tenho. A pessoa fala, né, às vezes, e está com medo de sair na rua, assim, um negócio assim, sabe? Não vou para a cidade, porque na cidade está uma confusão, lá a televisão está falando. Medo, assim, aquela coisa que domina a gente. O medo domina, um negócio impressionante como a gente fica, né? Eu me lembro. Eu não posso falar nada pessoal. Então um amigo meu me falou que ele teve um filho no 14º andar, e o filho começou a fazer umas perguntas para ele, assim, ele tinha mais ou menos uma idade. Quantos anos você tem, fofinha? Você? 9, ele tinha mais ou menos 9 anos. Aí ele chamou meu amigo lá no quarto e perguntou, escuta, pai, pode entrar um ladrão aqui na nossa casa? É difícil, a gente mora em prédio, tem um porteiro, tem as outras pessoas, né? E se o porteiro estiver dormindo, mas a porta está fechada, vai ter que abrir a porta. E outra, tem outras pessoas ao redor, a rua movimentada. E não pode vir por fora do prédio, escalando a janela? Eu falei, pode, claro que pode, né? Porque a gente mora no 14º andar, e meu amigo falando, né? Ele mora no 14º andar, ele vem escalando a janela, né? Então tem 200 apartamentos aqui, vai escolher o nosso, né? Porque vai subir 14 andares escalando a janela e vai vir o nosso. Mas olha o que é o medo. Olha o que é o medo. Começa a desdobrar. O medo começa a desdobrar. Aí você está deitadinho, sossegado, aí o cachorro dá uma latida. Aí você pensa assim, engraçado, às 3 horas da manhã, meu cachorro não costuma latir. Não é assim? Aí ele dá 2 latidinhas, e aí cai uma lata, pá, cai uma lata. Aí uma lata, ele deu uma latidinha. É provável que tenha alguém pulando no muro, mas tem uma lata em cima do muro, meu Deus do céu. A gente não pensa nas coisas, não pensa, né? Aí o medo vai fazendo isso com a gente. Então na hora da prece, na hora que a gente acorda, fala assim, resistência, Senhor. Eu sei que eu sou imortal. Você sabia disso? Que nós somos imortais. Nós só perdemos o corpo físico. Eu não sei, a gente reclama tanto do corpo, mas a gente não quer largar dele de jeito nenhum, já repararam? Careca, narigudo, mas não quer sair do corpo. Nossa, falar de sair do corpo, a gente já fica tremendo de medo. Mas quem sabe pode ter um corpo mais bonito, né? Mais assim, vantajado, mais bonito, pode até trabalhar na televisão, nas novelas, no filme, não sei aonde, né? Mas a gente não quer sair do corpo. Olha como que nós somos, né? Então pedir mais resistência, mais força, compreensão com os nossos irmãos que muitas vezes estão vivendo dramas que a gente nem imagina. Então você vai no comércio, vai comprar alguma coisa no comércio, e a pessoa faz uma malcriação. É provável que ela esteja vivendo drama, né? Ou então aquele filhinho nosso que vem com a parte traseira do corpo todinho tatuado. Olha, mãe, o que eu fiz aqui? E tira a camisa, assim, as pernas, os braços, as pernas, tudo para trás, tudo tatuado. Jesus, compreensão. Estava precisando passar uma dorzinha, né, filhinho? A vida está muito boa, não está fácil.
Eu não sei como é que funciona, mas parece que dói um pouco esse negócio de tatuagem, não dói? Quem tem aí deve saber, né? Mas aí ele põe nas costas inteirinho, não pode nem deitar de costas, pode pegar sol. Se ele for na praia e deitar na areia, tá lascado, porque a areia vai grudar tudo nele lá. Tem que pôr um plástico, enrolar ele em sulfilme, né? Enrolar ele todo em sulfilme, né? Para conservar, né, o negócio. E aí aquele sentimento de compaixão. Tem um familiar que andou por linhas erradas e está aí vivendo encarcerado. É provável que ele não sairia do que estava fazendo, se soubesse. Quem é que quer perder a liberdade, né? Então, a gente vai, na hora da prece, pedir esses sentimentos, essas coisas, para nos manter fortalecidos. Então, ter aquela coisa forte na gente pensar assim: hoje nada vai me tirar do sério. Um dia festivo, por exemplo. Vai começar agora as festividades aí no final do ano, né? Então, vocês já repararam que esses dias parece que são os dias-chave para a gente se irritar? Já repararam como isso é? Você começa logo cedo, alguma coisa te irrita, assim. Não sei o que pode irritar, não sei. O cachorro virou a lata de tinta a óleo no quintal todinho, espirrou nas paredes, deu com as patas na casa inteira. Você fala: meu Deus do céu. É porque é dia de Natal, então tem que estar preparado. Isso não vai me tirar do sério. Vou procurar um solvente para resolver isso com calma. Não precisa ser agora, não precisa ser hoje, sabe assim? Então a gente vai devagarzinho pedindo esse sentimento para a gente ser forte nesses dias festivos. Talvez seja a última vez que eu venho aqui esse ano, mas quando chega o Natal, por exemplo, parece que tem tanta coisa assim. Esquecemos o fermento. 24 de dezembro, 22 horas, a gente estava fazendo bolo, ia pôr fermento. Aí a gente chama aquele que só toma banho uma vez por semana e fala: vai comprar fermento, eu não quero saber aonde. Mas como é ele que manda na casa, ele fala: tá bom, pega e vai, não é mesmo? Vai atrás do fermento. Só encontra esses botiquinhos que só vende álcool, não encontra mais nada. Tem fermento? Não, aqui só tem cerveja, outras bebidas, não tem essas coisas. Antigamente a padaria fechava, hoje em dia não fecha mais, nem existe mais esse negócio de fechar, né? A padaria fechava, o posto de gasolina fechava. Aí tem que bater na vizinhança, aí todo mundo está viajando, o outro está na outra casa, não acha ninguém, volta para casa sem o fermento. Mas como é que eu vou fazer bolo sem fermento? Mas ele trouxe um bolo de caixinha para quebrar um galho. Aí quebra um galho, né? Quebra um galho. Aí você pensa assim: vou levar um bolo de caixinha na casa dos meus familiares. Tem cabimento uma coisa dessa? Todo mundo sabe o bolo que eu faço, que todo mundo gosta. Agora eu vou levar esse bolo aqui sei lá, de jiló, que só tinha bolo de jiló para trazer, não tinha mais nenhum, nem de laranja, nem de limão, nem de chocolate, mas só tinha bolo de jiló. Mas aí ele quebra um galho, ele dá um jeito lá, né? Então tudo isso para nos irritar. E se a gente não está preparado, tudo é capaz de tirar a gente do sério. Qualquer coisa é capaz de deixar a gente irritado, aborrecido. Então, pela manhã, primeiro ato: Senhor, estamos aqui, suas ordens. Nossa, se a gente um dia pudesse falar isso, já pensaram? Estou aqui às suas ordens. Meu Deus do céu, esse vem aquele pensamento assim, na sua cabeça: você está às ordens. Quer dizer que eu posso contar com você? Mas deve ficar meio com medo. Pode, Senhor, pode. Pode. Não é? Fica até meio com medo. Por isso que a gente não faz essa proposta, né? Ficar às ordens do Senhor é difícil, né? De vez em quando aparecem umas coisas assim que, não sei, alguém bate na porta de casa, né? De repente, volta pela manhã, assim. E aí a gente tem que conversar, tem domingo de manhã. Até meio-dia explicando que a gente é espírita, não é? Que não tem problema, que ele pode falar da religião dele. Então, se a gente um dia tiver essa disposição, olha como seria bom. Porque sim, a sua disposição. Então vai lá acordar seus filhos. Esses vagabundos eu não quero saber. Eles que acordam sozinhos. Percam a aula sozinhos. Eu não quero ter participação nisso. Tá bom.
Então vamos lá, vamos ver a pia como é que está, o tancão como é que está, mas 6 horas da manhã, senhor, ver tanque, pia, ninguém merece, né? Pelo amor de Deus, né? Já pensaram? A gente se esquiva, não é? Aí o Jarbas liga pra gente, fala, fazer um mutirão lá na casa, final do ano, vamos deixar tudo limpinho, vamos lavar o salão, as cadeiras, as paredes, os vidros, vamos lavar até o telhado para as telhas ficar bem limpinhas, não é? E aí a gente fala, Jarbas, infelizmente estou com viagem marcada daqui 5 minutos, estou saindo, você me pegou assim. Veja como que não é muito fácil servir o Senhor, porque vem as propostas e a gente, às vezes, o coração da gente treme, né? Porque às vezes a gente não consegue alcançar o que ele está precisando, o que nós podemos fazer. Mas a ideia básica é isso, tanto de Santo Agostinho de Hipona, né? Que é conhecido, famoso mundialmente, como do Monod, é justamente a gente entender que quando a gente está munido da prece, confiante na prece, a gente não tem que ter medo. Às vezes você está andando na rua, vem uma pessoa na tua direção, não tem problema nenhum, não tenha medo, porque no fundo ele é o nosso irmão. Se ele nos fizer um mal, o problema é dele, não é nosso. Esse que a gente precisa ter consciência, né? Mas a gente não tem aquela prevenção de acreditar que todas as pessoas que vão cruzar a nossa rua, vão cruzar nos nossos passos, estão ali para nos fazer o mal. Então tem que largar isso. Tem um percentual que faz, tem alguns que estão aí meio mal intencionados andando por aí, mas não são todos, é um percentual pequenininho. Se a gente estiver ligado com as coisas maiores da vida, obviamente isso para a gente são coisas que a gente nem sabe como que as coisas se desenvolvem, né? A gente vê pessoas entrando em problemas graves, mas a gente não pode se esquecer que essas pessoas também têm compromissos graves. Então, uma coisa a gente sabe, outra coisa a gente tem certeza. Nós não recebemos, ou não temos e não recebemos nada do que não precisamos ou que não merecemos. Isso é uma coisa que tem que ser muito clara para a gente. Porque se a gente acreditar que a gente pode plantar o que quiser e colher também o que quiser, nós estamos errados. Se nós plantarmos, nós temos que colher exatamente o que nós plantamos. Isso é da lei. Então, confiança, bom ânimo, força, fortaleza, não temas. Lá no Evangelho de Apocalipse tem uma frasezinha que é muito impactante. Ela fala assim para a gente: nada temas daquilo que has de sofrer. Nós não podemos temer. Olha, imagine, é um exemplo um pouco ruim da gente dar, mas é para a gente ter uma ideia. A gente às vezes acalenta em casa nos nossos braços por anos a fio os nossos filhos. E de vez em quando a gente vê umas tragédias de filhos com os pais. Imagine se a gente soubesse disso antes. A gente ia passar uma vida de aflição, né? Então, nós não temos que se preocupar com isso. Se nós tivermos que receber alguma coisa infeliz, a gente esteja fortalecido, olhar para frente, enxugar os olhos e seguir em frente. Então, essa é a vantagem de nós estarmos ligados com a criação. Porque, afinal de contas, Deus é o Pai de todos nós. E, obviamente, Ele sabe o que cada um precisa e o que cada um merece. Obviamente sabe. Porque se a gente tiver que receber algo que nós não merecemos, pode ter certeza, nós não receberemos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa sair daqui fortalecidos. Não se esqueça, no final do ano, bastante perseverança. E ao invés de falar assim para Deus, né? Estou aqui à tua disposição, que é uma coisa difícil, convenhamos, né? A gente pode falar assim para a gente mesmo: hoje nada vai me tirar do sério. E aí vamos enfrentar todas as nossas forças, todas as adversidades do dia, e vamos chegar no final do dia convencidos de que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Muito obrigado. Vamos terminar com uma poesia, né? Senão eu penso assim: nossa, o camarada vem lá não sei da onde, vem aqui, chega quase atrasado, só fala bobagem, não faz nada que pode ser útil para as pessoas. Então eu vou fazer uma prece com uma poesia que, quem sabe, pode aproveitar, né? Bom, vamos ver. O mês de novembro é o mês de finados, é o mês que a gente lembra as pessoas que se foram, as pessoas queridas, não é?
E eu tenho uma pessoa querida que também em novembro precisou ir embora em 1988. Olha só quanto tempo, né? 35 anos ela precisou ir embora. E o meu amigo só tinha 25 anos. Poxa, agradeço, Senhor, mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz, no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no cadinho da prova em que me exaltas, entregando minha dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia a noite, que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecida, o regaço materno que me trouxe para a glória da vida, em tudo, em todo tempo e em toda parte. Sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Muito bem. Obrigado.